Olá a todos. Dando sequência à nossa série de reflexões sobre o medo, na verdade, hoje nós encerramos esta semana pensando sobre o medo. Cabe-nos uma pergunta: como resistir a ele? Como resistir ao medo? E o texto bíblico base para a nossa reflexão está em Neemias capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz assim: O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse texto bíblico de Neemias fala do momento que ele vai conversar com o rei sobre a situação da cidade, dos muros de Jerusalém, quando ele foi informado de que tudo estava destruído, tudo estava arruinado. A Bíblia diz que ele se sentiu muito triste e chorou na presença do Senhor. Então, ele foi conversar com o rei sobre a possibilidade de estar dirigindo um grupo de pessoas para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Neemias, quando o rei falou com ele sobre o seu medo, sobre a sua angústia, ele não teve vergonha de admitir que estava sim com medo. Mesmo sabendo que ele estaria correndo risco de vida por causa do seu semblante, por causa da sua tristeza na presença do rei, ele se recusou a permitir que este sentimento lhe impedisse de realizar a tarefa para a qual fora chamado por Deus. Ele reconheceu o seu medo. E reconhecer o medo parece ser o primeiro passo para entregarmos nossos temores a Deus, o nosso Rei. Nós fizemos uma pergunta logo no início: como resistir ao medo? A primeira coisa é nós reconhecemos que o medo, na primeira reflexão, está aí gravado, você pode assistir. Nós pensamos que o medo ele é normal. E muitas vezes ele até nos ajuda a estarmos alertas, estarmos pensativos, mas nós não podemos nos entregar a ele, mas precisamos sim reconhecer. E foi o primeiro passo de Neemias para pensar em como resistir a esse medo. Mesmo atemorizado, ele foi e falou ao rei porque ele estava triste. Mas logo em seguida, ele foi orar a Deus, que é o segundo passo para resistirmos ao medo. Sim, a oração. A oração é falar com Deus, é abrirmos o nosso coração a Ele, com Ele, e dizermos tudo o que nos angustia, tudo o que nos causa pânico, nos causa medo. Nesses dias que vivemos dias difíceis, a oração tem sido uma ferramenta, um remédio contra momentos desesperadores que nós estamos vivendo. Foi o que Neemias fez. Ele falou com o rei e em seguida foi falar com o rei dos reis. E quando nós fazemos assim, falando com o Senhor, quando nós nos aproximamos dele em oração, nós sentimos seu amor e cuidado por nós, e isso aumenta a nossa confiança nele. Há um exemplo na Bíblia do filho de Saul, o príncipe Jonatas, que era amigo de Davi, que ele disse aos seus escudeiros certa vez: vamos atravessar o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Assim nós devemos agir contra todo medo, ir à presença de Deus, primeiro reconhecer, depois ir à presença de Deus e nos enchermos de confiança em Deus. Vencer o medo confiando em Deus. Que a comunhão com Deus pela oração e pela sua palavra possa fazer você crescer nele e crescer em confiança nele. E que você possa assim resistir e vencer a todo medo em nome de Jesus. Parafraseando o texto que Tiago escreveu, que diz: sujeitemo-nos, pois, a Deus, resistamos ao medo, e ele fugirá de nós. Então nós diremos, como o salmista Davi disse no Salmo 27, verso 1: o Senhor é minha luz e minha salvação.
Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Deus abençoe você e encha você de confiança à medida que você se aproximar dele. Confiança, coragem para você resistir em todo o tempo, todo medo que possa aparecer na sua vida. Grande abraço, Deus abençoe a todos.